E aí, sentiram a minha falta? Semana passada eu não fiz vídeo pra vocês, né? Não fiz porque foi a última semana do meu filho aqui de férias. Eu precisava aproveitar cada segundinho. Afinal de contas, ele já voltou para as aulas dele lá no Brasil. E assim, eu dou prioridade para offline, para a família, sempre. Apesar de amar isso aqui que eu faço, eu amo poder trazer informações para vocês, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, seja de outras formas e outros projetos que eu tenho feito, além das minhas aulas que eu tenho feito da pós, né? Estou fazendo uma pós-neurociência e os atendimentos, porque a vida não para, a gente tem que trabalhar. E diante disso tudo, eu ainda tenho que conciliar aí vida pessoal, relacionamento, etc. Então, assim, eu vim aqui, na verdade, para dar uma baita de uma dica para vocês, porque eu abri uma caixinha de perguntas no final de semana e aí veio uma pergunta que eu achei muito interessante de responder em vídeo. Só que no dia eu respondi escrevendo, né, com toda a simplicidade do mundo e dizendo exatamente o que eu penso. Aqui a gente consegue desdobrar um pouco mais. E o tema foi, a pergunta foi, Dani, como eu equilibro a minha família a original, em relação, né, a essa questão de prioridade, a minha família original com a minha família que eu estou construindo? A resposta ela é simples, né? A prioridade é a da tua família que você está construindo. E para mim não há nada diferente disso, porque faz parte da lei da natureza. Imagina, você está construindo a sua família, certo? E aí você tem, você casa, você tem filhos, e os seus filhos, você cria eles justamente para eles terem o quê? Uma independência. Independência emocional, independência financeira, porque você quer que de alguma forma esses filhos eles vão para o mundo para poder viver o que você está vivendo hoje. E aí eles também criam as próprias famílias, eles também têm os seus próprios desafios, mas a lei natural é essa. E aí, enquanto você está ali, seus filhos ainda são dependentes de você, são menores de idade, ainda precisam dessa estrutura, a tua prioridade é essa, é totalmente essa. Mas imagine que daqui a pouco, né, os seus filhos já estão construindo a vida deles e você agora precisa tomar conta do que é seu. Você pode dar um apoio para os seus filhos, eu acho que é uma questão mesmo até de apoio emocional, de acolhimento, de tirar dúvidas, mas a relação não fica muito mais leve? Você passa a ser amiga dos seus filhos, você passa a ter uma amizade, você passa a ter uma troca muito melhor, porque a posição ali já não é mais hierárquica, né? A posição ali ela é de igual para igual. É quando você adquire um outro tipo de relacionamento. E aí, vamos pensar, eu já fui aquela filha ali da minha família original, que provavelmente também me colocou como prioridade por muito tempo. Colocou os filhos como prioridade, a construção da vida deles como prioridade. E aí, quando eu, meu irmão, saímos de casa, com certeza eles tiveram que dar prioridade a outras questões da vida deles, né? E até conseguir, como casal, se aperfeiçoar, mudar todo o cenário deles, enquanto nós, já independentes financeiramente e emocionalmente, temos uma relação diferente com esses pais, que já não é uma relação hierárquica. Ou seja, eu consigo hoje ser muito mais amiga da minha mãe, muito mais amiga do meu pai, muito mais amiga do meu irmão, porque a relação ela vira uma relação leve. E aí, quando a gente fala em equilibrar, nossa, como equilibrar? Não existe um equilíbrio aí, existe uma questão de prioridade, e a prioridade é o que você está construindo agora. Então, eu falo isso de todas as formas, porque quando a relação, por exemplo, imagina que eu estou construindo a minha família, mas de alguma forma os meus pais dependem de mim, ou financeiramente ou emocionalmente. Essa relação ela tá disfuncional, certo? Porque essa não é a lei natural. Essa relação é uma relação disfuncional, que de alguma forma, para que eles dependam de mim, significa que algo deu errado no meio do caminho. E aí que entra, por exemplo, a terapia, para trabalhar essas questões de lugar de mãe, lugar de filho, lugar de pai, lugar de
de todo mundo na sua vida. É interessante você trabalhar essas questões para que você não se sinta sobrecarregado, por exemplo, achar que você tem que dar a mesma atenção que você dá para a sua família que você está construindo para a família que te originou. Não é a mesma atenção, mas também não é para você abandonar essa família. Porque, afinal de contas, eu acredito que os relacionamentos, eles são o lugar onde a gente se desenvolve cada vez mais. O nosso desenvolvimento pessoal, o nosso desenvolvimento moral depende muito das nossas relações. E a relação que a gente tem com os nossos pais, com a nossa família de origem, ela precisa ser uma relação saudável. Precisa ser saudável para mim, para eles, precisa ser uma relação em que haja realmente essa leveza, essa troca, essa amizade, onde não significa que eu não possa ajudar os meus pais se eles precisarem, por exemplo. Né? Se eles precisarem de uma ajuda financeira, isso não significa que eles não possam recorrer a mim. Mas a questão é, se isso for um padrão, se você de alguma forma você não está com a sua vida resolvida, mas ainda assim você precisa ser responsável por essa família de origem, tem alguma coisa errada. Essa relação está sim disfuncional, tá? Óbvio que a gente tem que tirar aqui algumas exceções. Imagina que eu já estou com a minha vida totalmente estabelecida, eu não tenho problemas financeiros, eu não tenho problemas emocionais, eu não dependo da opinião da minha família para resolver as minhas coisas e tomar as minhas atitudes. Ou seja, eu já estou com tudo mais ou menos ali esquematizado, estabilizado, de uma outra forma. Eu posso muito bem, sim, se for até de bom grado e se for necessário, eu conseguir, por exemplo, me doar um pouco mais para aquela família original, porque eu acredito que se eles estão precisando, eu estou ali para ajudar. E é totalmente diferente, porque não estou sacrificando a minha construção, né, por conta de uma relação que não está, né, dentro ali eu falo que assim, não está ali no seu equilíbrio, certo? Por que eu estou falando isso? Porque na maior parte das vezes, né, quando você casa, quando você se relaciona com alguém, né, eu já ouvi muita gente falar assim, você casa com a pessoa, você casa com a família da pessoa. Não deixa de ser, né, porque você acaba convivendo também com a família dessa pessoa que você escolheu. E aí, quando você convive com essas pessoas, você tem que pensar assim, são pessoas que são muitas vezes diferentes de mim, né, têm noções de educação diferentes da minha, e aí, imagina se todo mundo, se essa família se realmente se metesse, ficasse o tempo todo interferindo na minha forma de lidar com a minha família. Isso começa a gerar um conflito, certo? E é o que tem acontecido bastante. Não só com sogra e genro ou nora, né? Mas com todo mundo. Porque não é só sogro, o sogro também pode se envolver, né? Pode interferir. A irmã, o irmão também podem acabar querendo interferir na tua vida. Então, quando eu falo desse tipo de interferência, significa que algo também não está certo, né? Eu acho que assim, você cria filho para justamente ser independente e seguir o caminho dele. Os filhos são do mundo, não são nossos. Nós somos só um veículo. E aí, quando você vê ali a independência dele com as decisões que eles querem tomar, de acordo com o que eles acreditam ser o certo, você não deve interferir. Você não deve interferir no que o seu filho escolheu ou na vida que ele está querendo levar. O que você pode fazer, assim, se você está vendo de alguma forma teu filho está tendo um comportamento autodestrutivo ou alguma coisa que tem trazido prejuízo para ele, você pode até chegar até com um papel de amiga ou de amigo para direcionar, falar assim, olha, eu tenho visto que está acontecendo isso, você precisa de ajuda? Você quer alguma dica? Você quer algum direcionamento? Nunca entrando dizendo o que a pessoa tem que fazer, sabe? É por isso que é muito complexo, né? São relações que sim, você tem que ter dedo para falar, porque você não tem mais ali obrigação nem de dizer o que ele tem que fazer e nem ele tem obrigação de te obedecer, porque já passou o tempo. O respeito, né, é diferente de autoritarismo, né? A autoridade, ela se conquista com respeito. Então é muito importante a gente começar a entender isso.
Eu sei que muitas das discussões que tem assim, entre os casais é porque muitas vezes a família, ou de um ou de outro, se envolve dentro das decisões que eles têm que tomar. E aí, quando você tem essa independência financeira e emocional, você não tem que seguir o que os seus pais ou os pais daquela pessoa estão dizendo que você tem que fazer. Não tem. Vocês têm que seguir o que vocês chegaram juntos na conclusão, né? Você e seu parceiro, sua parceira, vocês chegaram juntos ali numa conclusão do que vocês querem para a vida de vocês, é isso que vocês têm que seguir. Então, é deixar um pouquinho de lado, né, as pessoas que já construíram a família delas e que deu tão certo que você está ali, independente. Você não precisa mais deles. Então, vamos botar cada coisa em seu lugar? Eu acho que é muito importante a gente ter essa noção. E pensar o seguinte: eu sei que hoje em dia, principalmente economicamente falando, tem muitos pais que acabam precisando da ajuda dos seus filhos, financeiramente falando, porque diante de tanta inflação, tantos problemas econômicos, a gente sabe que existe um problema hoje de previdência, de aposentadoria, né? Muitos não tiveram, por exemplo, uma educação financeira muito boa, não tiveram sua reserva financeira, ou até se tiveram, às vezes não foi possível para eles conseguir constituir ali uma base para eles continuarem até o fim da vida, porque as pessoas estão vivendo mais, né? E às vezes o dinheiro que reservaram, às vezes pode não ser também o suficiente. Eu sei que existem esses casos, e nesses casos, se você pode ajudar, você deve ajudar. Você deve sim cumprir um papel que eu acho que é um papel de respeito, de generosidade e de solidariedade, né? Mas é uma questão que, assim, você tem que imaginar que isso não é uma obrigação. Não é uma obrigação. Você faz porque de bom grado, ou porque fez parte da sua educação, você acredita que isso é o melhor, você pode ajudar, você não está sacrificando a sua família para ajudar a sua outra família original. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu não estou aqui dizendo que vocês precisam ser egoístas e nada disso. E também a questão ela é muito mais problemática, não é nem na parte financeira, é na parte emocional mesmo. Muitos filhos ainda dão muito valor e muita credibilidade à opinião dos pais e às vezes não conseguem tomar as próprias decisões sozinhos, né? Então, eu acho que esse é o caso pior da interferência de família, né? E desse desequilíbrio, porque a pessoa ela não consegue tomar uma decisão sozinha, provavelmente porque é uma pessoa insegura. E essa insegurança pode ter sido criada até na própria educação, ao longo da vida dela, né? Sempre foi colocada ali, na verdade, como um ser incapaz de decidir e fazer as próprias escolhas acontecerem. Então, a gente tem que pensar que esse tipo de relação, ela precisa ser equilibrada. Então, se você sente que acontece isso com você, se a sua família se envolve demais e quer interferir demais nas suas escolhas, ou a família do seu parceiro ou da sua parceira também quer interferir demais, sendo nas suas escolhas, sendo na educação que você dá para os seus filhos, seja em qualquer questão familiar sua, da sua construção, lembre-se que a prioridade é sempre de quem está ali dentro de casa com você. No caso, né, o seu parceiro, sua parceira, seus filhos, tá? Essa é a família que você precisa olhar primeiro. E segundo plano, você olha para fora, porque se você pensar, a gente precisa primeiro se ajudar para depois conseguir ajudar melhor os outros. Então, isso não é ser egoísta, isso é se colocar em primeiro lugar como uma questão mesmo de sobrevivência, porque senão você não consegue fazer nem o melhor para si, nem o melhor para os outros, e no fim das contas você se sente desgastado emocionalmente, você se sente lesado financeiramente, e no fim eu falo que começa a vir as doenças psicossomáticas, o estresse, a ansiedade, a culpa, né? Tudo isso começa a chegar na sua vida
e eu sei que é isso que você não quer, tá? Então, se alguém te perguntar, né, como equilibrar a família original com a família que você está construindo, você já sabe. Você já tem um discernimento para ver o que é prioridade na sua vida. E tudo que for diferente do que eu falei, se vocês quiserem comentar, podem comentar aqui embaixo, né, que eu sempre respondo vocês. Vocês podem, por favor, curtir, compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que precisa escutar. Se achar que ficou enrolado, pode falar também, não tem problema. Estamos aqui para nos ajudar. E até a próxima!